E hoje o Conectados no Enem traz um assunto que divide opiniões. Muitos estudantes gostam, outros nem tanto. A prova de Ciências Humanas com 45 questões que englobam as 4 disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E claro que a TV Borborema não vai te deixar sozinho nessa. E hoje, no nosso programa, a gente está recebendo aqui o professor Alisson Pereira. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Vamos lá de Ciências Humanas hoje, né? Sim, é uma prova extremamente importante para o aluno que está aí preparando-se para o Enem, tá? A prova vai fazer diferença, vai contribuir demais, inclusive, com a produção textual. E é interessante a gente conversarmos sobre isso de maneira bem interessante hoje. É importante muita leitura, muita paciência, né? Porque são questões longas dessa prova de Ciências Humanas, né, professor? É interessante lembrar que, assim, a prova de Ciências Humanas é uma prova extremamente interdisciplinar, né? A gente vai pegar o primeiro dia do Enem, vai ter provas de linguagens, mais 45 questões, uma produção textual, mais as 45 questões de Ciências Humanas. Então é uma prova extremamente densa do ponto de vista da leitura. É interessante que o aluno esteja bem preparado, não somente do ponto de vista do conteúdo, da técnica, compreendendo a estrutura da prova do Enem, como também preparado fisicamente, porque eu vou dizer a você, viu, depois de 45 questões, aquele som da respiração se torna mais assim nítida e o cansaço fica cada vez maior. Então é bom estar bem preparado, né? Treinando muita leitura, treinando muita a questão da técnica também e da estrutura da prova do Enem. Treinar o psicológico também, né? Com certeza, para isso ter faz paciência. todo o diferencial. Treinar em casa também faz uma diferença, né, professor? Sempre estar ali respondendo questões, simular como se estivesse fazendo a prova, sem deixar ninguém te interromper, esse tipo de coisa, né? Eu recomendo, assim, quando a gente vai pensar na preparação para a prova de Ciências Humanas, é interessante a gente pensar que a preparação ela se dá de maneira muito complexa. Em que sentido? Né? Quando eu digo complexa, não quer dizer que é complicada, mas é algo que, de certa forma, engloba uma totalidade de atividades, não somente de resolução de questões. Não é? É óbvio que a resolução das questões faz toda a diferença na hora de fazer a prova do Enem, mas é interessante também fazer leituras, né, estar conectado com os assuntos mais atuais, lembrando que a prova de Ciências Humanas é uma prova que também tem como grande eixo, né, a compreensão do mundo contemporâneo e a formação do mundo contemporâneo. Né? Isso não quer dizer que a prova de Ciências Humanas despreza ou não leva em consideração outros contextos históricos, filosóficos, antigos, mas sempre fazendo esse jogo atrelando-se à formação do mundo contemporâneo, refletindo sobre a democracia, refletindo sobre o sujeito ético, né, refletindo sobre questões de sustentabilidade e assim por diante. Né? Então é bom fazer as questões, treinar sempre as questões, mas também estar sempre atento à questão da leitura, à questão dos noticiários. Isso cria todo um repertório sociocultural que vai te fazer mais preparado para realizar a prova do Enem. Muito bem, então você que está em casa, presta bastante atenção, já deixa de lado aí o seu caderninho, sua caderneta, porque vai chegar aqui muita dica boa para que você possa se sair bem na prova de Ciências Humanas. E professor, vamos lá, eu queria saber o seguinte, quais seriam as exigências para que uma pessoa possa fazer aí uma boa prova de Ciências Humanas? A gente já começou falando sobre isso aqui, deu uma introduzida, mas eu soube que o senhor trouxe material, trouxe alguns slides para o pessoal de casa, sim. Então a sala de aula é sua, fique à vontade, vamos dar aquela aula para o pessoal de casa. Ok, vamos lá. É interessante a gente lembrar que a prova de Ciências Humanas do Enem, como eu acabei de dizer de forma anterior, é uma prova extremamente interdisciplinar. As disciplinas de Filosofia, Sociologia, História e Geografia estão imbricadas de tal forma que, se você percebeu, né, se você treinou, passou esse ensino médio treinando questões no formato do Enem, você vai perceber que essas disciplinas elas dialogam entre si. É muito possível você encontrar questões de história que dialogam com geografia, questões de filosofia que dialogam, por exemplo, com a história, a geografia. Então é uma prova extremamente interdisciplinar, certo? É necessário a gente lembrar disso para que você entenda que a prova de Ciências Humanas é uma prova que tenta trazer para você uma discussão sobre eixos norteadores importantes. As 4 disciplinas das Ciências Humanas vão trabalhar basicamente em alguns eixos, discutindo sobre ética, sustentabilidade, cidadania, direitos humanos, questões ambientais. É interessante a gente lembrar isso na hora de falarmos sobre
essas abordagens do Enem, tá? Outra coisa importante é pensar o seguinte: essa prova de ciências humanas é uma prova que não é necessariamente uma prova de conteúdo, mas uma prova de eixos temáticos, tá bom? Então, assim, aquela perguntinha que a gente geralmente faz, né, sobre o que cai no Enem, e às vezes a gente tem aquele vício de sair listando os conteúdos que mais caem, essa é uma pergunta que não se aplica diretamente à prova de ciências humanas do Enem. Isso não quer dizer que os conteúdos eles são desprezíveis, ou isso não significa dizer que os conteúdos eles não são importantes. Antes, esses conteúdos eles são âncoras para poder refletir sobre grandes eixos temáticos. É óbvio que não dá para a gente discutir, né, quais são os conteúdos de maneira concreta em relação à prova do Enem, porque a própria prova ela é produzida a partir de um banco de questões, né, extremamente numeroso, né, e existe basicamente uma seleção randômica dessas questões. Mas você pode, por exemplo, identificar tendências na prova de ciências humanas. Tá? Se eu fosse pensar, por exemplo, a partir das disciplinas, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, uma disciplina de história que vai discutir as diversas formas do exercício da cidadania, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você pegar, por exemplo, a prova de geografia, você vai encontrar questões que dialogam bastante com sustentabilidade, com agroindústria, com demografia, cartografia. Se você pegar, por exemplo, temas relacionados à sociologia, você vai encontrar temas relacionados a movimentos sociais, relações étnicas, a questão da democracia. Se você pegar, por exemplo, questões da filosofia, existem coisas assim muito interessantes relacionadas à teoria do conhecimento, né, ou à epistemologia, né, e pensar como a perspectiva sobre o conhecimento vai se modificando com o passar do tempo. Você vai encontrar, por exemplo, questões de filosofia relacionadas também à questão do sujeito ético, né, e de sua relação com a sociedade e com a democracia. Veja só, professor, muito bom, viu? É realmente uma prova bastante extensa, uma prova que aborda muitas coisas, como o senhor está mostrando, e a gente vai discutindo isso ao longo do programa. Mas o que é que acontece? Alguns estudantes estão com algumas dúvidas e aproveitaram Sim. a sua presença aqui para tirar essas dúvidas com você. Então, chama aí a pergunta da Aline. Oi, meu nome é Aline, eu sou de City Prata e vou fazer Enem esse ano. Minha pergunta é sobre sociologia. Quais sociólogos mais caem em questões do Enem? Lá vem, né, aquela pergunta, o que é que mais cai? Você acabou de dizer. Então, vamos lá, quais os sociólogos que mais estão presentes? Vamos lá. Né? Como a gente está falando de tendências, é interessante a gente lembrar que a prova de ciências humanas do Enem costuma trazer, basicamente como tendência maior, os pensadores mais clássicos da sociologia. Tá? Eu poderia pensar o seguinte: Marx, Durkheim e Weber, que seria a tríade da sociologia clássica, não pode ficar de fora de nosso espectro de informação e de observação. Né? Pensar, por exemplo, como esses três pensadores refletem a relação entre indivíduo e sociedade, as relações de trabalho, a questão do mundo capitalista e as transformações que o capitalismo trouxe, né, para as relações sociais. Isso é um primeiro bloco. Se a gente fosse pensar, por exemplo, do ponto de vista da sociologia do Brasil, é interessante a gente demarcar, por exemplo, a formação da identidade cultural do Brasil e a formação étnica brasileira a partir de alguns pensadores como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e, por que não deixar de lado também alguns pensadores sociólogos da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno e outros mais contemporâneos como Habermas, que vai discutir basicamente a ideia de razão comunicativa, que é algo tão fundamental para a democracia contemporânea. Zygmunt Bauman, que vai falar sobre a questão da modernidade líquida e da fluidez das relações humanas no contexto da chamada pós-modernidade, coisa que ele não costuma usar esse termo, mas só para a gente entender, nessa nova modernidade, chama de modernidade líquida. Então, ficam essas dicas desses autores, que seriam âncoras. É óbvio que o Enem trabalha com outros autores que às vezes surpreendem, né? Que às vezes são autores que a gente não tem muita intimidade na leitura, mas estes autores que eu acabei de citar seriam como âncoras para pensarmos a prova de ciências humanas do Enem.
Show de bola! A gente tem também a dúvida da aluna Amanda. E aí, Amanda, qual é a sua dúvida? Eu sou a Amanda Moura e a minha dúvida na área de humanas ela é um pouco mais específica. Ela é voltada tanto para a sociologia quanto para a filosofia. Eu gostaria de saber como a prova do Enem cobra de nós vestibulandos, sociólogos e filósofos, se ela cobra esses pensadores mais da antiguidade ou se ela cobra esses pensadores mais da modernidade. Eu também gostaria de saber características das questões, como elas aparecem na prova do Enem. É isso, um abraço. Casa um pouco com a pergunta da aluna anterior, né, professor? Isso. Como eu já falei de sociologia, né, então vamos migrar para a filosofia e pensar, por exemplo, alguns autores que são importantes. A pergunta da nossa estudante, né, de certa forma, trouxe a ideia de se são filósofos mais atuais ou filósofos mais antigos. Como eu disse, é relativo. Se a gente for pegar pelas tendências, né, dos últimos anos da prova de ciências humanas, você vai encontrar tanto filósofos antigos quanto filósofos contemporâneos. Aí eu poderia, por exemplo, dar aquele repertório básico como eu dei na parte de sociologia. Você poderia, por exemplo, pensar a tríade da filosofia clássica, né? Sócrates, Aristóteles e Platão, que vai discutir acerca de uma filosofia mais ética, pautada para a ética, para a política, para o conhecimento, né? Em relação aos filósofos anteriores, os pré-socráticos. A gente poderia pensar, por exemplo, um outro eixo de discussão filosófica, que seria um eixo de discussão da filosofia política, e aí eu estou pensando agora a filosofia política moderna. Você tem Maquiavel, Thomas Hobbes, você tem John Locke, né, que vai pensar a relação entre indivíduo e Estado, então é uma reflexão mais filosófica em relação à concepção do Estado, né? E eu poderia pensar também nos filósofos do século XIX. Então você tem Nietzsche, você vai encontrar, por exemplo, alguns filósofos do século XX, que seriam os existencialistas, né, Jean-Paul Sartre. Então esses seriam autores mais recorrentes. Lembrando, como eu disse, o repertório é muito vasto, né, e é muito assim eclético, né? Então assim, não é algo simplesmente atrelado a filósofos atuais ou filósofos antigos. Bom ler o máximo possível, né? O máximo que conseguir, pelo menos os clássicos, os que mais caem. Mas se tiverem outros ali que você tiver tempo de dar uma lida, conhecer sobre, não é demais, Até né? porque também vale salientar para você que está nos escutando que a prova das ciências humanas do Enem é uma prova conceitual. Geralmente a gente tem aquela preocupação, né, de ler todas as obras, né, de todos os autores que nos vêm pela frente. Mas a ideia é refletirmos conceito. Então, por exemplo, conceito de cidadania, conceito de democracia, conceito de direitos humanos. Então, pensar como na perspectiva de vários autores, esses conceitos vão sendo construídos. E aí você consegue dar conta desse grande arcabouço. E a gente agora continua, professor, com as dúvidas dos estudantes. Vamos lá? Fala aí. Eu sou Laisa, da Escola Severino Cabral, e minha pergunta é na área de História. O que foi a doutrina Truman? E aí? A doutrina Truman, é interessante a gente demarcar algumas coisas. Isso diz respeito à história dos Estados Unidos e a sua relação com o mundo, né? Até então, os Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra, mantinham uma posição meio que neutra nos conflitos internacionais. Foi assim no início da Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, né, em que a população norte-americana não defendia essa intervenção direta em conflitos no mundo como um todo, né, e aí basicamente a órbita da ação norte-americana se dava muito mais ali na América Central, né, no continente americano como um todo, baseado em uma outra doutrina chamada doutrina Monroe, né, a ideia da América para os americanos. No entanto, né, com a virada da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da bipolaridade no mundo, né, entre capitalistas e socialistas, o surgimento ali, né, da expansão do socialismo soviético, fez com que os Estados Unidos assumissem uma nova posição, né? Agora, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam tomado um papel de liderança na geopolítica mundial, né? Foi um país extremamente importante, decisivo na Segunda Guerra Mundial, e agora, né, os Estados Unidos se passavam agora a ter e a ser, né, o bastião da liberdade, do capitalismo no mundo. Essa doutrina Truman, em outras palavras,
era uma prática norte-americana de intervenção em conflitos internacionais, né, baseado na ideia de que os Estados Unidos agora estariam defendendo a liberdade, né, defendendo o sistema capitalista e o indivíduo. Né. Tem esse nome por conta do presidente norte-americano na época, o Henry Truman, né, que foi o cara que assumiu um discurso amplo e assim, bem evidente dessa postura norte-americana agora que seria modificada. Agora a atenção dos Estados Unidos não era mais para a América, mas agora estava se expandindo pelo mundo devido à ameaça do socialismo, devido à necessidade de se ter alguém que defenda as liberdades e o capitalismo no mundo a partir de então. Muito bem, professor. Muito obrigada, então, pelo esclarecimento. Tenho certeza que vocês estão aproveitando bastante todas essas dicas. O professor está chegando pertinho da gente se despedindo do pessoal de casa. Mas quem está nos acompanhando agora pela TV, pelo canal 9.1, quais são os recados que o senhor deixaria aí para essas pessoas que estão na contagem regressiva esperando a prova do Enem chegar? Bom, as últimas dicas que eu dou nesse momento aqui, né, para a gente poder discutir um pouco mais depois, primeiramente, foco, né? Tranquilidade, uma prova de leitura. Então, você precisa estar psicologicamente preparado para ler os textos, as informações, os gráficos, os mapas, além de se concentrar para a proposta de redação, né? Você vai ter que produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, assim, primeiramente, concentração, calma, tá? Porque com nervosismo a gente não consegue resolver as questões, tá? Atentem para os eixos norteadores da prova de ciências humanas, como eu falei. Olha, questões relacionadas à ética, à cidadania, a direitos humanos, sustentabilidade, né? Então, assim, é bom fazer uma análise sobre isso, se preparar direitinho, fazer as leituras que devem ser feitas. E outra, o que foi feito já foi feito. Cuidado para não correr atrás do prejuízo de véspera, porque sempre tem um outro que vai tentar ler muita coisa na véspera, que vai tentar, não, descansa, né? Porque o que foi feito já foi feito e tenha certeza, vá confiante, porque você está preparado para fazer a prova do Enem, sim. Que mensagem legal, né? Espero que você fique confiante depois aí do recado do professor Alisson. A prova de ciências humanas, como eu falei, e vou repetir daqui a pouco, é uma prova extremamente interdisciplinar. Então, assim, as disciplinas das ciências humanas dialogam muito rapidamente, muito facilmente, muito mais facilmente, por exemplo, em relação às disciplinas da área de ciências da natureza, né? Quem vai fazer a prova de ciências da natureza, por exemplo, distingue muito claramente as questões, se são de física, se são de química, se são de biologia, né? E a interdisciplinaridade ainda na área de ciências da natureza é um grande desafio. Coisa essa que é uma grande vantagem na área de ciências humanas, essa interdisciplinaridade, né? Mas uma coisa que eu queria destacar em relação à fala do professor Gutenberg é justamente essa necessidade, né, de atentar melhor para a preparação para o Enem. Porque eu digo isso por conta justamente desse período que nós estamos vivendo, de educação remota, né, em que a concentração é muito mais fácil de ir embora, né? Porque a gente não tem ali o professor presencial chamando sua atenção, você não tem um convívio ali com seus colegas, que de certa forma é um certo estímulo, né? Então, assim, você vai ter que estar diante de uma tela, você vai ter que ter aquela corresponsabilidade pelo seu próprio esforço, seu próprio sucesso na sua preparação para a prova do Enem. Então, é extremamente importante, né, nesse período aqui, né, de educação remota, se preparar com mais atenção, né, porque a chance de se distrair é muito grande, né? Então é bom ter foco, né? Então a gente só tem foco quando a gente percebe quais são os nossos projetos de vida. Nós somos movidos por eles, né? Uhum. Pois é, muito importante. O conteúdo permanece parecido com os outros anos. A questão é o modo como a prova vai ser realizada, né? E olha, professor, chegamos aqui com os seus slides, com todo o material que o senhor preparou aí para o pessoal de casa. Então fica à vontade, então, para dar a sua aula. Ótimo. Pessoal que está aqui nos acompanhando, é bom que a gente atente para algumas coisas. Como eu falei, a prova de ciências humanas possui um grande grau de interdisciplinaridade. Você pega disciplinas como história, sociologia, geografia, filosofia, que estão assim bem relacionadas entre si. Você vai encontrar, por exemplo, algumas questões que
parecem muito, né, com história, dialoga com sociologia. E é importante que você entenda esse grau de interdisciplinaridade. Lembrando, viu, que não dá para pensar nas disciplinas das ciências humanas de forma separada. Você estará fazendo uma prova de ciências humanas, tá? E esse é um grande desafio para a gente. Pode passar. É interessante também a gente chamar atenção para outras coisas. É uma prova extremamente conceitual, tá certo? Significa dizer que é interessante que você domine conceitos. Conceitos como cidadania, conceitos como democracia, conceito como ética, sustentabilidade, trabalho, tá? Relações sociais. Até porque a prova de ciências humanas é uma prova que visa a avaliar habilidades e competências. Por isso, a importância de você sempre estar antenado do ponto de vista da leitura. Você precisa ler bem. Quando eu digo ler bem, não significa dizer ler muito, tá? Ler muito é importante, mas é importante que você leia bem. Ou seja, com atenção, né, tentando encontrar as relações, né, fundamentais entre os conceitos, né, e compreender como esses conceitos podem ser aplicados em diversas experiências. Lembrando, tá, que os conteúdos não são desprezíveis nesse processo todo, tá? A prova, embora não seja uma prova conteudística, é uma prova que tem como, né, base os conteúdos como âncoras para pensar justamente esses temas, né? E que temas seriam esses? Né? Pode prosseguir. E que temas seriam esses em relação a ciências humanas? Como eu falei anteriormente, nos blocos anteriores, a gente precisa entender que a prova de ciências humanas é uma prova que visa discutir alguns eixos temáticos, tá bom? Então, direitos humanos, cidadania, ética, sustentabilidade, tá? São eixos fundamentais para você pensar. Mas é óbvio que, embora a gente veja a prova de ciências humanas como uma prova não conteudística, mas sim temática, conceitual, a gente pode, por exemplo, encontrar as tendências. Não dá para aplicar aquela famosa pergunta, o que cai no Enem, né? Porque não dá para dizer o que cai, né, como uma lista de vestibulares. A estrutura de uma questão do Enem, a estrutura da prova de ciências humanas do Enem, é uma estrutura muito diferente da estrutura de provas de vestibulares, em que você tinha de forma previsível os conteúdos para trabalhar. Como a prova é uma prova conceitual, né, que visa eixos temáticos, não dá para dizer o que cai no Enem, mas dá para você entender quais são as tendências. Olha, nos últimos anos, a prova do Enem, em relação a várias disciplinas, aborda alguns temas, alguns conteúdos importantes. Por exemplo, você que está estudando para geografia, atentem para algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, não deixe de pensar a questão da geopolítica, a relação entre as nações, as relações de poder entre as nações, essas relações que não se pautam simplesmente por questões diplomáticas, mas também econômicas, tá? Atentem para a questão do uso dos recursos naturais e de temas relacionados a questões ambientais. Esses são temas muito recorrentes, né, nessa prova, né, nessas questões de geografia. Temas relacionados à urbanização e demografia também é algo muito importante. Lembrando que, como a prova de ciências humanas é uma prova que tem como objetivo fazer uma análise sobre esse mundo contemporâneo que nós vivemos, obviamente que nós vivemos muito mais no ambiente urbano hoje do que no ambiente rural, e é extremamente relevante pensar justamente esse fenômeno e esses impactos, né, que seria esse fenômeno chamado de urbanização. Outra coisa também, não deixem de atentar para questões relacionadas à agroindústria, seus desafios, e sempre focando para a geografia do Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil é um país extremamente assim, peculiar por suas características, né, de dimensões territoriais, né, e aí as suas características regionais. Tá? Então, preste atenção que a prova de geografia toca bastante nesses pontos. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a prova de história ou as questões de história, você pode prosseguir também com o slide, né? Nas questões de história, a gente pode pegar outros temas. Né? Por exemplo, a relação entre o exercício da cidadania nas diversas experiências históricas
E aí você vai perceber, por exemplo, desde a antiguidade clássica até o mundo contemporâneo, como esse conceito aqui, cidadania, né, vai se modificando, se moldando. Né? Basta você pegar, por exemplo, as experiências políticas em Atenas, né, na Grécia Antiga, e pensar, por exemplo, a democracia nos dias atuais. Né? E pensar, por exemplo, como esse conceito ele foi mudando, né? Como o Estado ele vai se transformando em um elemento importante na constituição da vida social. É interessante pensar também na historicidade dos direitos civis, políticos e sociais, lembrando que estamos falando de 3 ramos do direito que são essenciais para compreendermos a prova do Enem. Direitos civis, relacionados justamente àqueles direitos inalienáveis, naturais, né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, direitos políticos, né? O direito de participar das decisões políticas, o direito de interferir na formação do Estado e chamados direitos sociais, né? A garantia à educação, à habitação, né? E a outros direitos que dizem respeito a essa esfera. Outra coisa interessante é pensar aqui o mundo contemporâneo, né? E aí eu penso não somente, né, a questão da história geral, mas a própria história do Brasil, tá? Pensar o Brasil contemporâneo e os conflitos na chamada Era dos Extremos, não é? Ou seja, pensar desde ali o neocolonialismo, o imperialismo, até o final da Guerra Fria e pensar como o mundo foi se reconfigurando nessa chamada Era dos Extremos, que é um termo utilizado por um historiador chamado Eric Hobsbawm, que é um autor fundamental para que você possa compreender esse século XX, tá? E é justamente esse período que ele vai pensar nos grandes conflitos do século XX e as transformações das estruturas políticas, sociais e econômicas do Brasil, tá? E no mundo. Lembrando que quando se fala de história do Brasil, foque sempre Brasil colonial, né? O início ali, século XVI, século XVII. Pensar, por exemplo, o Brasil Império, tá? Que é muito cobrado no Enem nos últimos anos, tá? E a parte ali dos fundamentos ali mais básicos do período republicano. Era Vargas, a República das Oligarquias, que foi um período anterior, período da ditadura militar, né, que é assim um período bem interessante de se pensar, tá bom? Na parte de filosofia, aí você pode passar o slide para a gente poder conferir isso aqui. Na parte de filosofia, lembre-se de atentar para a questões relacionadas à epistemologia, à teoria do conhecimento, ou seja, lembre-se que o conhecimento foi alvo da investigação filosófica. Como as pessoas conhecem? Como o indivíduo conhece? Será que é através das experiências? Ou será que é através de uma atividade meramente racional? E aí, desde os filósofos pré-socráticos até os filósofos contemporâneos, você tem essa perspectiva de pensar como o conhecimento se constrói. Tá? Outra coisa interessante, olha, é pensar a filosofia política moderna. E aí a formação e essa relação com a formação do Estado Nacional. Você lembra autores como Maquiavel, autores como Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, são autores essenciais, cada um falando a partir de um lugar específico, de um lugar teórico específico, de uma análise específica sobre o Estado. Outra coisa, pensando aqui a questão de ética e moral, tá certo? Então, olha, pense, por exemplo, nos filósofos existencialistas, né, nos pensadores contemporâneos como Bauman, que vai refletir sobre o lugar do indivíduo nessa chamada modernidade líquida, tá? É muito importante pensar isso. E também reflexões sobre a democracia contemporânea, tá? E aí eu posso pensar tanto aqui filosofia quanto sociologia, né, um teórico chamado Jürgen Habermas, tá? Que vai falar justamente sobre essa ideia de razão comunicativa, né? Ou seja, a democracia só se faz mediante o diálogo racional entre posições diferentes, tá bom? É assim que se constrói a democracia a partir de uma perspectiva de Habermas. Para fechar, a parte de sociologia, tá certo? E aí você pode passar o slide para a gente pensar nisso também. Temos alguns eixos aqui, tá? Relações étnicas, diversidade cultural, movimentos sociais, mídia, indústria cultural, identidade cultural brasileira. Veja que a prova de sociologia dialoga muito com o quê? Com conceitos como identidade, como diversidade, tá? Trabalha eixos relacionados à cultura. É interessante que a gente domine bem esses conceitos para podermos aplicar bem, né, na leitura das questões da prova de ciências humanas. Para fechar, eu queria que você passasse o slide para a gente ver também uma coisa. Como é que o Enem vai se apresentar ao estudante?
como é que a questão vai se apresentar. E eu queria chamar a atenção que um item do Enem, que a gente vai chamar questão aqui no Enem, de item, né? O item ele vai se apresentar a partir de 3 elementos. O primeiro elemento, que seria uma fonte, tá? Pode ser um texto, pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, né? Pode ser uma informação inicial, tá? O que vai dar a motivação inicial do problema, vai te apresentar um problema. O segundo elemento seria o enunciado da questão, tá? E o seu comando, o comando da questão. Ou seja, baseado na fonte, baseado na leitura e no problema apresentado pela fonte, você vai ter basicamente o quê? O comando da questão. O que é que a questão quer que você faça diante desse problema, tá? Aqui você vai ter um terceiro elemento que vai ser o gabarito e os distratores. É bom a gente pensar nisso. Por quê? Porque eu tenho algumas dicas para você, tá? Porque geralmente quando eu coloco gabarito e distrator, eu digo assim, tem uma alternativa correta e tem 4 alternativas que podem não estar erradas, mas não estão contextualizadas. Por isso a ideia de distrator, porque vem da ideia de distrair, né? São elementos que visam tirar tua atenção daquilo que de fato é o gabarito, tá certo? Então, as dicas, leia atentamente as informações da fonte, tá? Inclusive as referências, aquelas letrinhas que às vezes a gente não dá atenção. Às vezes tem o nome de um autor que você conhece, aí você lembra um conceito e vai te ajudar. Observe o que é que o comando te pede para que você não possa se desviar na sua atenção. E outra, os distratores nem sempre são afirmativas falsas. Então, cuidado. O gabarito é sempre aquela afirmativa que está atrelada ao texto, à informação e ao comando da questão. Então, acredito que com essas dicas gerais, você consegue fazer uma boa prova de ciências humanas e se preparar bem e ter ótimos êxitos nessa prova. Eu também acredito, professor. Acredito que o pessoal de casa, até eu mesma que estou aqui, não vou prestar nesse ano, não vou fazer a prova, mas com certeza aprendi bastante aqui com todas as suas dicas. E temos mais estudantes que estão com dúvidas. Dessa vez é a Yasmin. Fala aí, Yasmin. Oi, meu nome é Yasmin Marques, curso 3º ano do ensino médio no Senado Humberto Lucena. Minha pergunta seria para o professor de História se ele acha que a prova de História será tão escassa quanto a do ano passado por ter faltado contexto histórico. Bom, Concorda, professor? assim, eu vou discordar um pouco disso, né? Porque a gente, na verdade, o que aconteceu é que a gente criou uma grande expectativa, né, sobre essa prova de ciências humanas do Enem em 2019, né? Por quê? Porque aí a gente estava numa transição de um governo diferente, a gente imaginou que a prova teria uma descaracterização diferente, né? Então, assim, a gente criou uma expectativa diferente. No entanto, a prova de ciências humanas do Enem de 2019 não teve uma mudança tão substancial, pelo menos a leitura que eu faço em relação aos anos anteriores. O que acontece é que não dá para fazer aquelas perguntas que geralmente a gente fazia quando fazíamos os vestibulares, né? Quais são os conteúdos que caem? Então, assim, ficou muito aquela coisa, poxa, em 2019 não caiu ditadura militar, ou em 2019 não caiu Segunda Guerra Mundial. Aí, então quer dizer que a prova mudou. Não necessariamente, porque, na verdade, a ênfase aqui é discutir eixos temáticos. Se a gente olhar direitinho a prova de ciências humanas, né, do ano passado e fizermos um levantamento dos eixos temáticos, os eixos temáticos estavam completamente assim abarcados e contemplados. Então, a gente se preparar para não termos essas surpresas em 2020, no caso 2021, né? Tá ok, então. E olha só, minha gente, a pandemia da Covid-19 ocasionou diversas mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio e isso está muito claro. E o INEP precisou fazer também alterações para garantir que, mesmo devido ao aumento no número de casos, o Enem possa acontecer. Confira aí. Apesar do aumento do número de casos de Covid-19 em várias regiões do país, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, continua marcado para o início de 2021. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro para o Enem na modalidade impresso e na modalidade virtual, que é a grande novidade para este ano, as provas serão aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, confirmou a realização das provas nestas datas e reforçou que todos os cuidados estão sendo adotados
para evitar a contaminação da Covid-19. O Enem está chegando. Está tudo pronto para que você possa realizar sua prova com tranquilidade. As provas já estão sendo despachadas, já estão sendo transportadas para o interior do país. Nós também investimos muito para garantir que você faça essa prova com tranquilidade e segurança. Vão ser menos alunos em sala de aula, aumentando o espaçamento entre os participantes. Além disso, dessa vez, a identificação será feita do lado de fora da sala, para poder garantir também uma maior segurança. Mais investimentos em limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de prova. Você vai poder levar seu lanche e sua água. Só que lembre-se, a máscara é obrigatória. Então, na hora de comer, você vai tirar, vai comer e depois bota a máscara de novo para não ser eliminado. Você pode levar mais de uma máscara, não tem problema. E você pode trocar de máscaras ao longo da prova para o seu maior conforto. Isso é permitido. Outra coisa, lembre-se, celulares, qualquer equipamento eletrônico que possa emitir um som, desligue. Porque se tocar, mesmo que esteja guardado no porta-objetos, você será eliminado. Então, fique atento às orientações no seu cartão de inscrição, de comprovação de inscrição. Tenha calma, estude nessa etapa final, se prepare. Tudo certo, né? Não adianta o pessoal esperar que não vai ter Enem por causa da pandemia, adiamento, nada. Acho que o INEP já está por dentro de como fazer para poder evitar essa contaminação, né? É porque, no caso, como é uma medida de política de Estado, né? Então, assim, a gente não tem nem como pensar em um cenário diferente, a não ser que aconteça uma catástrofe, né, enorme e impossibilite justamente a aplicação dessas provas. Né? Mas como as autoridades estão garantindo aí a segurança, a biossegurança, então teremos o Enem. Agora ficar em casa treinando com a máscara no rosto, né? Que eu acho que é uma coisa que muita gente tem que se habituar, né, professor? Fazer aí 4 horas de prova com o rosto ali protegido. Eu não sei se eu tinha mencionado, né, mas assim, a prova do Enem, como é uma prova com 90 questões por dia, né, fora uma produção textual no primeiro dia, requer de você também um preparo físico, né? Então, assim, durma bem, tá? E assim, treina de máscara, porque olha, vai chegar uma hora que você vai sentir a respiração mais ofegante, vai ficar, né, tendente a ficar nervoso, e não fica nervoso, pelo amor de Deus, porque senão você vai perder o foco, né? Então, você não pode, né, se desgastar fisicamente com isso. Então, assim, dorme antes, né? Deixa para fazer o rodízio de pizza assim depois, né? Deixa para curtir depois, porque senão pode dar algum imprevisto e você não vai fazer essa prova. Fica de olho, fica ligado. E Davi também tem uma dúvida, professor, então fala aí. Meu nome é Davi Regis, eu estudo no Severino Cabral, estou cursando o 3º ano médio do ensino médio, e eu queria fazer uma pergunta voltada para a história e filosofia. Qual a perspectiva filosófica a respeito da política? Porque hoje em dia nós temos uma compreensão de eleições e políticos e partidos, mas quando a gente volta para a Grécia Antiga, como é que se vê a política, né, de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral? Seria muito bom tirar essa dúvida. Discussão importante não só para quem vai fazer Enem, né, professor? Exatamente. Eu acho. Isso é é importante algo, entender o real sentido da política para muita gente aí. faz parte, assim, da nossa formação geral enquanto cidadão, né? Até porque é interessante lembrar que a prova de ciências humanas do Enem, quando vai discutir política, né, tem o propósito de pensar que a política está para além da participação eleitoral. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a experiência da Grécia Antiga, especificamente em Atenas, né, os indivíduos, ou os considerados cidadãos na cidade de Atenas, decidiam diretamente os destinos da cidade de Atenas. Lembrando que a palavra política vem do termo polis, né, que é justamente o termo utilizado para as cidades gregas. Então, assim, a prova de ciências humanas, quando vai discutir a questão de política, ela vai para além da compreensão do que seria eleições. Então, quando nós lutamos por nossos direitos, quando nós nos engajamos, né, coletivamente, né, na afirmação de nossos direitos, enfim, nós estamos sim fazendo política, ou quando nós estamos nos engajando para tomar uma decisão que seja para o bem coletivo, também estamos fazendo política, né? Então estamos contribuindo para o bem comum, e é nesse sentido que a prova de ciências humanas do Enem aborda o tema política, né? Para além da questão partidária, para além das questões do Estado, para além das questões eleitorais.
Muito bem, é importante, né? Eu acho que tem muito a ver com aquela coisa que o pessoal fala, política com P maiúsculo. Tem a questão das políticas públicas também, é uma palavra que pode abarcar muito mais do que apenas a disputa eleitoral, né, professor? É um tema extremamente polissêmico, né? Então é um tema que tem vários sentidos e vai sedimentando várias representações e significados com o passar dos anos. Por isso a importância de se estudar os conceitos trabalhados pela prova de Ciências Humanas do Enem pela perspectiva histórica, porque todo conceito ele é historicizado, ou ele é histórico, ou seja, ele é dinâmico, né? Então é importante pensar assim. Importante para todo mundo que está aí acompanhando. E olha só, o número de pessoas que irá fazer a prova do Enem nesta edição será maior, comparado aos últimos 3 anos. Outro destaque é para as mulheres, que estão em maioria inscritas no exame. Confere aí. São quase 5,8 milhões de inscritos no Enem 2020, que acontece agora no início de 2021. É o maior número de inscritos em 3 anos. Em relação a 2019, o aumento é de 13,5%. A grande novidade do Enem este ano é o Enem Digital. Para esta modalidade de prova, estão inscritos mais de 96 mil estudantes. A maioria, cerca de 60%, são mulheres entre 21 e 30 anos que moram na região sudeste do país. Uma coisa importante é o aumento da participação das mulheres, né, nessas atividades, assim, seja votando, seja participando de provas. Isso é uma coisa que foi evoluindo ao longo dos tempos, né? E é uma grande conquista do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista do exercício da cidadania, né? Porque durante muitos séculos as mulheres eram colocadas como participantes de um plano social diferente do plano masculino, né? Como se as mulheres elas tivessem assim a obrigação ou pelo menos uma vocação natural, né, para as atividades relacionadas à vida privada, né? Ou seja, à casa, à família e aos filhos, né? Então, com o passar dos anos, a partir do engajamento das próprias mulheres, né, é bom que se diga isso, né? Para que a gente não pense simplesmente que essas mudanças elas são implementadas pela concessão masculina, mas sim por uma série de reivindicações femininas. E aí nós temos sim um papel brilhante das mulheres, não apenas no Enem, né, mas em outras áreas, né, no mercado de trabalho, na vida pública e assim por diante, mostrando sim que as mulheres elas têm o direito de tomar lugar que faz parte do direito delas como cidadãs. Legal. E olha, professor, a gente reservou aí 3 minutinhos para que o senhor se despeça de quem está em casa e deixe sua mensagem final, suas últimas dicas para dar aquele incentivo para quem está na contagem regressiva, já que a prova está bem pertinho, está chegando. Ótimo. Para mim foi um prazer participar aqui, né, desse programa Conectados no Enem, né, dizendo a vocês, tá, que fiquem tranquilos, né, porque o que vocês fizeram, né, já foi assim suficiente. Nunca pensem que ficou faltando alguma coisa, né, que ficou faltando ler algo, né, porque se você é corresponsável, foi corresponsável, né, pelos seus estudos e fez o possível, né, para poder abarcar a maior parte daquilo que você achou necessário para estudar, então você está sim preparado. Então agora é foco, né, concentração na hora do exame, concentração na hora de resolver as questões, ter tranquilidade, paciência, descansar bem. Agora aproveitar as amizades, conversar com pessoas, conversar de coisas diferentes, porque, olha, do ponto de vista neurológico, viu, os neurotransmissores às vezes não transmitem as mensagens quando nós estamos nervosos, tá? Então, assim, só uma canjinha aqui de ciências da natureza no meio de ciências humanas, né? Então, assim, mantenha a paciência e acredite que o seu último Enem será agora. Eita, que legal! Olha, acredite no seu sonho. Está chegando muito perto de você conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade, ingressar aí no ensino superior e começar uma nova caminhada na sua vida acadêmica e escolar. Tenho certeza que vocês adoraram aí esse bate-papo, esse debate com o professor Alisson, que trouxe dicas valiosíssimas para quem vai fazer a prova de Ciências Humanas do Enem. E eu tenho boa notícia, o nosso próximo programa agora traz dicas sobre Ciências da Natureza, que o senhor estava adivinhando, né? Já chegou aí dando uma dica sobre Ciências da Natureza. Nosso último programa
programa vai trazer exatamente dicas para essa parte também muito importante da prova, principalmente quem vai prestar aí vestibular para a área de saúde, né, professor? Então, a gente se encontra no próximo sábado, 1h30 da tarde, na TV Borborema, às 1h30, viu? Anote direitinho. E aí, a gente deseja que você tenha aí uma semana de bons estudos. Vai chegando o momento em que você vai fazendo as suas revisões finais e se preparando para finalmente chegar lá e falar como meu pai disse, engolir aquela prova e realmente se sair muito bem, se Deus quiser. Bons estudos mais uma vez. Próximo sábado a gente se encontra. Tchau!